Eu quero mandar essa pergunta aqui para o nosso amigo Emerson. A pergunta diz o seguinte: a certeza da ressurreição de Cristo poderia ser o principal fator de os cristãos primitivos preferirem a morte do que negar a fé? É isso que já foi dito aí, você pode dar uma pincelada melhor, porque, cara, eu vejo da seguinte forma, o próprio Banzoli ressaltou bem aí, a pessoa quando ela cria uma crendice, quando ela vem com o engano no coração, ela não está interessada em sofrer e morrer por causa disso, ela quer tirar vantagem disso. Só que nesse caso, atestar a crença na ressurreição de Jesus naquela época não ia te trazer vantagem nenhuma, ia te trazer morte, perseguição, dor, inclusive para a família também, né? Ô Emerson, então como que você encara isso? A certeza da ressurreição de Cristo poderia ser o motivo principal dos cristãos daquela época preferirem a morte ao invés de negarem a fé? Sim, pessoal, como nós já falamos, né, essa questão da importância do âmbito de Jesus, da historicidade de Jesus, é incontestável entre os historiadores. Claro, a questão dos milagres, a questão da divindade de Jesus, isso não pode ser provado necessariamente historicamente, certo? Você não pode provar também que Cabral descobriu o Brasil, porque é um evento irrepetível, só aconteceu uma vez, não tem como você levar no laboratório que Cabral descobriu o Brasil ou outra coisa assim. O evento histórico você analisa por argumentos históricos, correto? Com elementos historiográficos, certo? Ele pesquisa científica, exatamente, pesquisa científica você analisa com um método científico, cada um no seu método, evidentemente. Então por isso que você vê que os ateus, os céticos tentam atacar de tantas formas já falidas, vamos falar assim, a confiabilidade bíblica, porque é basicamente também na Bíblia como um documento, certo? É basicamente a Bíblia ali como um atestado, certo? De documento histórico, correto? Eu vou trazer informação, pessoal, por isso que eu falo para vocês, pessoal, apoiem o nosso trabalho, que nós vamos trazer aqui com informação de ouro, que vocês não vão ver em outro lugar, são informações muito importantes, informações de ouro. Certo? Por exemplo, o arqueólogo bíblico William Foxwell Allwright citou C.C. Torrey como chegando à conclusão de que todos os evangelhos foram escritos antes de 70 AD, né, ano Domini, ali depois de Cristo, e que não há neles nada que não pudesse ter sido escrito dentro de 20 anos após a crucificação. A opinião do próprio Allwright era que a sua escrita foi completada o mais tardar por volta de 80, do ano 80, né? Outros apresentam cálculos um pouco diferentes, mas a maioria concorda que a escrita do Novo Testamento estava completa por volta do fim do primeiro século. Ou seja, não há evidência que foram do segundo século. Ok, mesmo os liberais datam ali dentro do primeiro. Ok, nós podemos confiar, beleza, ok. Então, evidentemente que a ressurreição foi um evento único, foi um evento enorme, uma bomba nuclear na história ali, tanto que dividiu a história em duas. Evidentemente que é por isso que os céticos tentam atacar sem razão, sem muita lógica, esses fatos históricos. Como nós já demonstramos que nem mesmo os inimigos do cristianismo duvidaram da existência de Jesus, dos eventos ali, ok? O historiador Michael Licona, né, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas precisa ser conhecido, é muito importante. O pessoal só fala de Bart Ehrman, só porque é publicado, né? Porque brasileiro é assim, né? O pessoal conhece mais o que é publicado, né? Só o que é vendível, né? Livro para vender, só para vender. Mas nem sempre o que é para vender significa que está certo, correto? Nem sempre livros que estão lá vendendo, eles têm razão. Porque tem outros autores também respondendo eles, correto? Tá certo? E é isso que nós fazemos. Bart Ehrman, nossa, Bart Ehrman escreveu o que Jesus disse, que Jesus não disse, será que podemos confiar na Bíblia? Pessoal, Daniel Wallace foi lá e respondeu ele. Michael Licona foi lá e respondeu ele. Cadê que o pessoal fala disso? Não faço falar de Bart Ehrman. Então, pessoal, não fiquem com dúvidas. Tá? Não fiquem. Então, o Michael Licona capta o ponto-chave em seu livro A Ressurreição de Jesus, uma nova abordagem historiográfica. Ele diz o seguinte, ó. Após a morte de Jesus, os discípulos sofreram perseguição e alguns deles experimentaram martírio. A força de sua convicção indica que eles não estavam apenas alegando que Jesus havia aparecido para eles depois de ressuscitar dos mortos.
Eles realmente acreditaram. Eles voluntariamente se colocaram em perigo ao proclamar publicamente o Cristo ressuscitado. Certo? Então, nós podemos citar aqui um exemplo, uma primeira evidência disso. Primeiro, os apóstolos foram testemunhas oculares do Jesus ressuscitado. Tá? Quando um substituto foi escolhido para Judas, um critério necessário era que a pessoa tivesse visto o Senhor ressuscitado. Paulo e Tiago, irmão de Jesus, também foram testemunhas oculares, né? Está lá em 1 Coríntios, lá 15. Suas convicções não se baseavam em testemunhos de segunda mão, mas na crença de que tinham visto o Cristo ressurreto com seus próprios olhos. Isso torna a disposição dos discípulos de morrer diferente dos mártires muçulmanos, que certamente acreditam sinceramente no Islã, mas baseiam sua crença em testemunho de segunda mão, correto? Então nós temos, olha só essas evidências todas comprovando ali, próximo dos eventos. Não teve tempo de desenvolver lenda, não teve tempo de desenvolver aquelas histórias todas ali no caso, né? Outro segundo lugar, os primeiros cristãos foram perseguidos por sua fé. João Batista foi preso e decapitado. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado até a morte, pós seu testemunho perante o Sinédrio. E Herodes Agripa matou Tiago, irmão de João, o que levou a sair o resto dos 12 de Jerusalém. A primeira perseguição estadual aos cristãos foi sob Nero, no ano 64, conforme relatado por Tácito, lá em Anais. E Suetônio, né, falando ali. Embora a perseguição fosse esporádica e local, deste ponto em diante, os cristãos poderiam ser presos e mortos por proclamar o nome de Jesus, e muitos deles foram, certo? Então aqui, embora a evidência do martírio seja muito melhor para alguns, então é claro que isso aqui não, né, vemos aqui, dos apóstolos aqui para outros, a evidência para Pedro é particularmente forte. A evidência mais antiga é encontrada em João 21, 18, 19, que foi escrito cerca de 30 anos após a morte de Pedro. Bart Ehrman, no livro dele de Pedro, Paulo ali, concorda que Pedro está sendo informado de que morrerá como mártir. Outras evidências do martírio de Pedro podem ser encontradas nos pais da igreja primitiva, como Clemente de Roma, Inácio, Dionísio de Corinto, Irineu, Tertuliano e outros. O testemunho inicial, consistente e unânime, é que Pedro morreu como mártir, certo? Isso não prova que a ressurreição é verdadeira, mas mostra a profundidade das convicções dos apóstolos. Eles não eram mentirosos, eles realmente acreditavam que Jesus ressuscitou da sepultura e estavam dispostos a dar a vida por isso. Tá certo? Muito bom, muito bom.